Então, pessoal, estamos aqui batendo um papo. Então vamos nos apresentar. Eu sou o Manuel. Ricardo Antunes. E Judá. Nós estamos aqui, não é para canal algum, é uma comunicação independente da área cultural e que seja usado para o pessoal da ilustração, mas também para os outros setoriais. Eu acho que tem muita gente aí precisando discutir essas questões da área cultural. Eu acho que o encontro que motivou a gente estar aqui hoje é porque existe uma preocupação dos setores, existe aí uma mobilização aí que o Luiz está fazendo parte. O Ricardo tem trabalho escrito sobre essa questão da ilustração e eu sobre a área de música e de política cultural. As experiências são transversais e necessárias, eu acho que já está dado por que a gente está sentado aqui batendo E o que eu ia dizer é que, apesar de que existem várias áreas da cultura que são diferentes, mas todas têm um problema comum. Sim. Que é essa questão do reconhecimento dos direitos, e são idênticos os problemas. Então eu acho que é importante que, se uma dessas áreas consegue trilhar um caminho e encontrar as soluções para esses problemas, isso inevitavelmente vai acabar por facilitar para todas as outras áreas também. Sim. Eu acho que isso é importante, né? É a troca de experiência que a gente estava falando. A impressão que eu tenho que a música é emblemática não é porque ela ficou desregulada, é porque as atividades que trabalham com a música, elas não têm controle nenhum. Direito autoral, comunicação, os caras mandam, eles mandam no mundo. É o mesmo que acontece com copyright, os caras mandam. Aí, criam para a profissão do músico uma organização chamada OMB, que é hiperreguladora do músico. Em vez de regular quem contrata, fica apurrinhando o músico. Aí o que aconteceu? A ordem virou um problema gravíssimo que tem relatos, documentos, tudo que prova, inclusive, que foi instrumento da ditadura militar contra os músicos que tinham opinião. Quer dizer, virou uma coisa da ditadura mesmo. E aí, naquela época, os músicos que vivenciaram essas experiências falam de censura, de boicote na imprensa. Sim, é verdade. Chico Buarque teve que se afastar, Gilberto Gil, Caetano, o Wilson Sandoli, que era o presidente da Ordem dos Músicos, falava assim que um dos maiores feitos que ele teve na vida dele, o presidente da OMB, foi mandar o Gil e o Caetano para fora do Brasil. Quer dizer, o cara tinha orgulho de ter conseguido expulsar os caras. Os caras têm que fugir. Então isso mostra o que acontece daí, o excesso da coisa. Então o caso da música são excessos de um lado e ausências do outro. Mas ausências do lado capitalista. Exato. No caso da ilustração é a ausência de, acho que é formação e informação. E eu acho que isso aqui trouxe uma série de problemas para o mercado. Não foi intencional esses problemas, mas acabaram por trazer realmente problemas graves. Não é intencional no sentido de uma imposição, por exemplo, as gravadoras, é importante que tenha um monte de gente desqualificada para eles terem o domínio da coisa. No caso da ilustração, você acha que as agências ou podem ter feito isso, ou existe uma questão de que a formação de belas artes e de outros cursos é incompatível com a própria profissão? Por acaso, o mercado de ilustração profissional, que essencialmente sempre foi agência de publicidade e editora, e depois, mais para frente, surgiram as produtoras, depois, agora mais recentemente, os games, mas sempre foi uma área... E tem quadrinhos, né? Quadrinhos também, quadrinhos. Mas sempre foi uma área que sempre reconheceu muito bem o profissional. Por acaso, nunca se houve muito problema em relação à exploração do ilustrador. Até houve um bom reconhecimento, e no passado existem exemplos assim maravilhosos do quanto o ilustrador era bem pago. Quer que eu cite algumas coisinhas? Claro. Então, por exemplo, final da década de 50 para os anos 60, o Miécio Café, que até falei pro Luiz, o Miécio Café, ele fez 250 ilustrações para uma campanha que, se eu não estou errado, era por uma joalheria ou uma relojoaria, algo assim, e pagaram um apartamento para ele. Na década de 70, o Gilberto Marque, que é um dos grandes ilustradores do Brasil, que continua atuando, ele lembra que uma boa ilustração para uma campanha publicitária dava para comprar um Fiat 147. E nos quadrinhos? Que hoje é o equivalente a um Gol, qualquer coisa assim. É bastante. Uma ilustração. Né? E nos quadrinhos, por que eu quero colocar os quadrinhos? Porque veja o seguinte, na música, sabe lá, Glaucio? Na música, vamos gravando. Porque vocês estão vendo, pessoal, é real, é o papo real, a gente entrando, é isso mesmo. E na música, a fase dos grandes compositores teve em vários lugares do mundo. No Brasil foi em 60 e 70. Os caras começaram a evoluir, tiveram contatos com gravadoras e a coisa avançou.
E no cinema teve a fase dos diretores, que tinham muita liberdade. O Beto, pessoal, como tá chegando o Beto aqui, que é DJ, produtor de música eletrônica, também tem a ver com essa discussão. Puxa uma cadeira aí, puxa um banquinho, sente no banco de cinema aí, se apertem aí, se apertem. E aí o que acontece é que, por exemplo, na fase dos diretores, eles tinham muita liberdade, tipo, como Stanley Kubrick, o próprio Francis Ford Coppola, teve liberdade. Essa turma, eles ganhavam bem e faziam o que queriam. Um dia a indústria começou a dizer o seguinte: no cinema e na música eu sei, é muito arriscado, e esses caras têm autonomia demais e querem cobrar muito. Então o negócio é a gente pegar gente que não é tão boa e não cobra tanto e fazer um produto mais superficial e a gente mandar. E aí eles fizeram isso na música e no cinema. Pegaram um carinha ali que não é tão bom e disseram o seguinte: fulano, você é nosso funcionário. Você não vai fazer por esse preço, não vai fazer do nosso jeito, tem quem faça. Mais ou menos. Porque o que se passa é que, com o passar do tempo, a produção começou a ficar cada vez mais cara. Então o risco começou a ficar cada vez mais alto também. Então, como uma produtora, eles têm que pôr todo o dinheiro da produção do filme, é um pouco complicado você dar na mão de um diretor que é um porra louca, vamos ser bastante claros, que ele... Não, que pode ser o Kubrick, que vai fazer uma grande obra, inclusive lucrativa, mas que quantos exemplos negativos... Exato, mas a questão é essa: é muito difícil você dar na mão milhões na mão de uma pessoa e ele, na mais completa porra louquice, ele não diz o que vai fazer. E você pode afundar um estúdio com isso. Então, afundaram, né? Então, existem os dois lados que eu acho que é importante ver. De fato, realmente, as produtoras, elas começaram a ficar com o pé atrás e pagar milhões para um diretor muito autoral, mas por outro, o risco começou a ficar muito alto também, porque as produções foram ficando cada vez mais caras. Então, o Hitchcock passou por isso também. O Hitchcock tinha sucessos atrás de sucessos, mas foi ficando cada vez mais caro e ele cada vez teve mais dificuldade em produzir os filmes dele, mesmo sendo sucesso. Porque vai encarecendo, e hoje em dia as produções são impensáveis. E hoje em dia, uma grande produção, se ela se torna um fiasco, pode quebrar um estúdio. Então é um risco tremendo. Então o jogo que existe por trás, ele é muito grande, né? Então tem que se considerar todas as vertentes aqui. Olha, mas veja o seguinte: o risco dessa produção envolvia também o domínio dos meios de produção. Sim, aí é uma outra questão, né? A gente fez um estudo aqui, depois eu te mostrei um gráfico que avança a estrutura tecnológica, vai diminuindo os equipamentos e vai proporcionando acesso para vários setores. Então isso é similar em vários setores, principalmente em setores chamados criativos. E na medida que isso ocorre, quando chega essa liberação dos polos de internet que a gente estava conversando fora do ar, com a potencial de difusão, muita gente também retoma para si o trabalho e diz: não, mas eu mando no meu trabalho. Né? Então o que acontece é que existiam esses gastos cada vez maiores, dos quais também eram embutidos 70% de gastos de produção, de difusão, não de produção, de difusão. Sim. Por quê? Porque eles garantiam com isso o controle do mercado a partir do que era reproduzido. E também dos direitos autorais, porque daí se paga, é uma propina, na verdade. Né? E aí isso retorna obrigatoriamente para determinados grupos. Isso está tendo uma quebra substancial, do qual ninguém sabe ao certo se é 40% a 60% do que está aí em vários setores criativos não pertence mais aos grandes. O consumo do usuário na rede social, o que ele gasta de tempo na rede social, equivale a outro consumo de entretenimento. Então, simplesmente não consumir. Já ultrapassou. Não consumir, não, mas o efeito psicológico. Sim, a pessoa ficar na rede social supre o entretenimento de um filme, de uma música, de alguma coisa. Então, isso tudo está acabando com alguns setores, principalmente esses que são mais banais. A conclusão que se tem é a seguinte: o excesso de produção está gerando um desencontro com a curva das demandas, e isso gera uma queda substancial no valor unitário de cada peça. E isso é um problema generalizado de todos esses segmentos criativos que podem ter algum tipo de difusão de serviços e de produtos na internet, como também que os próprios meios de produção se tornaram muito acessíveis. Eu acho que esse é o caso da oferta e da procura, basicamente é isso. Existe um excesso de oferta, só que existe uma série de outros fatores aqui no meio. Não sei se você quer que eu já entre por aí. Que o problema não é só o excesso de oferta. Isso no passado
você teve em vários momentos o excesso de músicos, o excesso de atores, né? Às vezes, a própria Globo, você tinha vários atores que eram a grande estrela, de repente somem, porque tem um excesso, cada vez chegando mais gente, né? Isso acho que ocorreu em todas as áreas das artes. Em algum momento houve excesso de oferta. E nesse caso não é só de artistas. É que o artista se torna a própria emissora do estúdio. Exato. Aí é um excesso da própria produção. Né? Exatamente. E aí, a internet, e até era uma coisa que nós estávamos falando antes de começar a gravar, a internet ela propiciou um avanço muito maior nesse sentido. Então, por um lado, é muito positivo saber que a banda larga permitiu que qualquer um hoje pudesse se expressar. Eu acho que isso é fantástico, né? Antigamente, ninguém tinha capacidade de sair cantando no banheiro e pôr um vídeo na internet e virar sucesso. Isso era um sonho. É a profecia do Warhol, né? Haviam vários filmes no passado brincando com isso, o cara no banheiro, cantando, que era o sonho dele. E hoje, literalmente, isso é possível. Então, eu acho que a democratização de expor uma experiência é fantástico. O problema é que, profissionalmente falando, você permitiu que gente sem qualquer tipo de formação e sem qualquer tipo de informação, inclusive, entre no mercado se apresentando como profissional. E isso gera uma quebra tanto de qualidade quanto de sustentabilidade de certas profissões. Então, eu vou dar agora o exemplo específico da ilustração, que é mais ou menos o que acontece em todas as áreas, inclusive música, onde você antes tinha valores que eram assentes no mercado como corretos, né? Uma determinada ilustração vale X. E isso era completamente aceito tanto por cliente quanto por fornecedor, no caso dos ilustradores. E uma ilustração que valeria, por exemplo, 20, que valeria 1.000, hoje você tem ilustradores que entram no mercado cobrando 20, 50, e são garotos. Nada contra ser garoto, ou nada contra não ter formação, não é essa a questão. Mas a falta de formação e a falta de conhecimento faz com que ele entre no mercado se oferecendo por valores tão ínfimos que ele não tem consciência que está dando um tiro no pé, e isso desestabiliza completamente o mercado. E o que gera é uma referência. Você passa a ter, do ponto de vista do cliente, e o cliente não é um explorador, o cliente está fazendo o papel dele, que é fazer orçamento. E do ponto de vista do cliente, você passa a ter uma referência que é aquilo que valia 1.000, hoje vale 20. Só que a qualidade ele continua querendo daquele que faz 1.000. E você tem aqui esse problema, porque ele vai começar a buscar sempre quem cobra o 20, o 30, o 40 e nunca mais o 1.000. E isso quebrou completamente o mercado. Eu acho que também é uma questão assim, que a gente vê bem visível. Eu acho que a metadata, né, o excesso de informação da internet, eu acho que Big Data. Big Data, né? Então, de certa maneira ele ajuda, que é o seguinte, a pessoa ela pular etapas, sabe? Por exemplo, né, que nem o caso do garoto de 16 anos que cobra o desenho e já se torna profissional. Ele deixa de passar por aquele tempo de maturação. Né? Antigamente havia um estágio. A questão da formação. Né? O Orlando ele falou isso aí lá no Exato. Que eu sinto falta é a questão a falta de, mesmo assim, a falta de você poder ter contato com uma redação. Exato. Porque a redação ali era o nosso lugar ali de formação mesmo, assim, né? Que a gente antigamente, um moleque de 16 anos, ele começava como estagiário. Ele estagiava numa produtora, numa agência, numa editora, ele ia crescendo, ia aprendendo, e lá um dia ele ia ser o diretor de arte, e um dia ele se tornava independente e ia virar ilustrador. Hoje, um moleque de 16 anos, ele quer ser diretor já. Beto, você que trabalhou como ilustrador, designer, inclusive o nosso amigo lá no Horto de Brás, e é DJ, e você é criador. Você é um dos poucos casos em Curitiba que é criador de música eletrônica, você é produtor de música eletrônica. Eu estou vendo muitas similaridades, algumas coisas que a gente já conversou aí na questão dos DJs também, né? Eu estava aqui refletindo, eu acho assim que essa mudança, esse maior acesso que as pessoas têm em produzir conteúdo, ela causou uma mudança no planejamento de como o conteúdo é apresentado. Porque antes,
se você for ver a história do cinema, existe um tipo de roteiro que tem um ápice, tem uma apoteose em determinado momento, então era uma coisa planejada, assim como a música popular, ela é nada mais que a aglomeração de vários estilos musicais num só, para agradar um maior número de pessoas. Então hoje isso não existe mais em tão larga escala como, sei lá, 15 anos atrás. Hoje a gente vê artistas que são, eu acho, mais originais, artistas às vezes que produzem no próprio quarto, fazendo sucesso. Exato. E assim como o Jamie Liddell, que é um cara que eu gosto de citar, que nem gravou em estúdio, chegou Billboard e tudo, entendeu? Então eu acho que no cinema também pode ser que isso esteja acontecendo. Eu não tenho dados, mas eu acho que também pode ser que esteja acontecendo um padrão de mudança. A mudança na forma de produção. Sim, né? Na forma de produção e na forma de exibição, digamos assim, né? Veja, eu achei aqui, que eu estou tentando me lembrar que é o nome do autor, é o Andrew Kahn, que ele tem um livro chamado O Culto do Amador, que saiu pela Zarra em 2009 aqui no Brasil. Para ele, como uma deturpação de uma questão puramente de estética. Porque a crítica, que sim, estamos vendo uma era do amadorismo, o culto ao amador, como ele diz, ela está correta. Mas ele traz uma questão para mim que me leva a Kant, no campo das artes, há uma crença de que a arte vinha de uma inspiração bruta e que vinha do gênio criador. A cultura, a alteridade, a diversidade cultural e a aquisição difusa da cultura pela humanidade, essas trocas simbólicas cada vez mais evidentes em misturas culturais e étnicas e tudo mais, mostram que a gente tem uma vivência cultural da qual várias coisas nos inspiram e nos ensinam, do qual a gente cria. Mas pode existir a inspiração, mas a inspiração não veio do gênio do nada. Exato. Existe uma coisa que pouca gente coloca, que é, por exemplo, assim, o chinelo, né, da negra subindo o morro pela escadaria, obviamente é um fator fundamental na criação da percussão do sambista. Ele foi dar o crédito para aquela negra que ele gostava? Não, ele se apropriou da chinela e não falou dela. Talvez, com sorte, essa tenha ganho uma música, né? Pode ter sido musa, mas o ritmo não, ninguém citou. E aí a gente fica nessa situação que a vida social nos ensina, a gente está no meio das pessoas aprendendo coisas e se inspirando na fala do amigo do boteco, que tem mais ginga, o cara pensa numa forma de falar e saiu a música. O ritmo de alguém. Domínio da técnica também. Domínio da técnica, é um aprendizado, mas tudo é cultural. Então, o que me preocupa nessa ideia de culto ao amador é a conclusão de que existe algo superior. O Walter Branco, que é meu professor e amigo, a gente gravou ele recentemente, e ele falou que é tudo cópia. Ele diz, peraí, tá aqui a cultura mostrando que essas coisas são similares. Né? Mas ele disse, todo mundo copia. O Walter Branco foi o arranjador do João Gilberto, da Bossa Nova, criou o Jazz Fusion junto com o Dizzy Gillespie, Mongo Santa Maria, Pérez Prato, essa turma. Foi diretor musical da Globo 35 anos. Aquelas novelas Escravizaura, Irmãos Coragem, O Bem Amado, Sítio do Capão Amarelo. Ele fez a Pantera Cor-de-Rosa com a equipe do Henry Mancini. Eles trabalharam no filme, ele, o Quincy Jones e mais uns 4 pauteiros, é a turma que fez pro Henry Mancini a música. É um currículo bacana. Não, é feríssimo. E ele falou assim, cópia, todo mundo copia e é isso mesmo, é um aprendizado. Então ele tem essa percepção de que isso é natural. Então onde eu acho que está o furo? Para todos os setores. Não é que se tem uma decadência, tem formas diferentes de fazer. Ele explica, não, se tá bom para quem gosta, para quem vê, para quem ouve, então tá bom. Então eles não tem certo e errado na música. Olha, o cara é maestro, o cara foi aluno do André Segovia, maior violinista clássico do século XX. Então assim, trabalhou com todo mundo, quer dizer assim, não existe coisa, todos os gêneros têm coisa boa e tal, e se tem alguém gostando, tá bom. Agora tem um problema que aí a gente vai entrar na questão do materialismo histórico, que é o mais-valia. Que é o problema da exploração do trabalho, que é a questão marxista. Que o problema é o saldo social. Sim. Porque nessa conversão do tá tudo bom, do jeito que cada um vê, e se tem alguém que gosta, quanto que vale?
E aí no Quanto Vale entra no problema existencial mesmo. O cara vive, ele paga a conta. Exato. Ali é que está o furo, eu acho que é mais social do que estético. Mas eu acho que toda essa conversa, enquanto é do ponto de vista artístico e as pessoas querem se expressar, é fantástico. Eu acho que deixa lá o amador, para mim não há problema nenhum dele tentar se expressar e colocar aquilo que ele acha que é o correto. Eu acho que quando entra no lado profissional e a hora que entra na parte de pagar as contas, é que a coisa muda de figura. Sim. E é onde eu acho que realmente é importante haver essa... eu não digo diferenciação, mas exigir que aconteça uma formação dessas pessoas que querem se tornar profissionais, para que contribuam no crescimento da área de trabalho em si, né? Porque o que tem sentido é que essas pessoas que são os tais amadores, né, que tentam entrar na área profissional da forma mais amadorística possível, eles estão contribuindo para que a classe trabalhadora daquela área específica está afundando, faz com que se afunde no mercado em termos de qualidade de trabalho, de qualidade de salário, de qualidade de produção. Quem está falando é o Manuel, estamos no Museu do Som Independente. Aqui do meu lado está o Ricardo, na minha frente o Beto e o Luiz. Mas a experiência que a gente está tendo aqui é uma troca filosófica. Em meio a essa humanidade perdendo referências, por uma série de fatores, que acho que não caberia aqui na conversa, nós temos o surgimento do homem que não tem trabalho. Porque diante dessa massa humana que se formou e diante de riqueza assimétrica, de 80 pessoas detêm mais da metade da riqueza do mundo. Os governos começam a ver que o cobertor curto não consegue cumprir as suas promessas. Algumas pessoas dizem o seguinte: o contrato social que o Rousseau lá falava não existe, ou foi rompido o tal do contrato, e a gente está voltando para o Hobbes, que é o Estado totalitário. E nessa sociedade, o precariado é toda essa massa sem trabalho. Como que a gente pode lidar com todas essas capacidades cognitivas, nessas inseguranças para vocês, sabendo que de um lado você pode desenvolver um trabalho que você pode ascender essa nova classe, ou você pode ser jogado ao mesmo tempo com toda essa insegurança na vala comum dessa metade da população global que não vai ter salário. Eu sempre acreditei que não digo que seria a grande solução, mas um caminho que facilitaria muito na melhoria das condições de trabalho é a formação. Porque o que eu vejo nessa classe, que se chama de cognitiva, que é a classe que está muito à vontade em trabalhar com a internet, que está muito à vontade em expor os trabalhos, é ao mesmo tempo muito interessante, como já falamos, do ponto de vista que se tornou muito democrático, qualquer um se permitir expor o seu trabalho, o seu talento, sua música, seu desenho, mas ao mesmo tempo permite que qualquer um, sem qualquer tipo de formação, entre no mercado e achando que é um grande profissional. Então eu acho que esse problema que existe hoje em termos profissionais, e agora sejamos práticos, né? Em termos profissionais, você perceber que o salário está em queda livre, completamente, tanto na área de música, quadrinhos, ilustração, ele se deve em grande parte a muita gente que, e eu vou usar um termo aqui bastante grosseiro, muita gente que entrou como aventureiro no mercado, porque viu que é fácil, você tem uma banda larga espetacular, que você põe qualquer coisa hoje na internet, sem ninguém para te criticar, sem a necessidade que você leia ou estude ou aprenda algo, simplesmente acreditando no teu potencial. E essa, digamos assim, interferência de alguém que não tem nenhuma formação, entrando no mercado de trabalho e exigindo, digamos assim, valores que são muito abaixo daquilo que é comercializado, gera uma instabilidade de tal ordem que, a meu ver, é tudo por causa da falta de formação e informação. Porque às vezes o sujeito não faz isso intencional, atenção. Não é porque ele quer acabar com o mercado, ele se acha gostoso, não é isso. É porque às vezes ele não tem consciência do que ele está fazendo e ele não tem consciência do valor do trabalho dele. Também porque o mercado está deturpado sem referências em vários setores. Até havia
um consenso sobre quanto vale determinada coisa. Acontece que com a entrada dessa nova geração toda, sem qualquer tipo de formação e sem qualquer tipo de informação, e atenção, muitos deles até são muito talentosos. Não é a questão de talento, mas é do conhecimento prático da profissão. Então, com a entrada dessa nova geração, exigindo às vezes menos de 10% daquilo que era um consenso comum sobre os valores do trabalho, gerou essa completa confusão que está hoje no mercado. Então, a formação e a informação dessa nova geração é que eu acho que é importante para que eles até se autovalorizem, para valorizar o próprio trabalho e haver um reconhecimento melhor dos próprios clientes. Eu acho um pouco difícil a gente mensurar a qualidade do profissional só pela formação. A gente pode ser mais justo, então, talvez, já que a gente vive num sistema capitalista, ver pelos ganhos. Os melhores profissionais são os que mais estão ganhando. Sim. E pode acontecer, por experiência adquirida, experiência que a gente pode comparar com a formação, tem profissionais que não são formados que ganham bem. Exatamente. Na área de vídeo eu conheço alguns. Exatamente. Então, eu não sei se seria a formação só, cara. Não, eu formação, deixa eu fazer aqui uma pequena correção. Formação não é no sentido de estudar uma faculdade, mas ter uma formação profissional mínima para entender aquilo que ele está fazendo. Não só do trabalho em si, mas também da ética no trabalho. Exato, é nesse sentido. Etc. Pode sindicalizar, né, nesse caso. Não é o músico ter que aprender uma escola de música. Não, às vezes ele tem um talento natural para aquilo, mas entender como é a mecânica do trabalho em si. Sim, como negociar, como fazer um bom contrato, em relação a prazos, em relação à ética. Mas quem é empreendedor teria um pouquinho mais de autonomia diante dessa crise? Porque assim, o que vai lançar o seu quadrinho, vai publicar... mais uma vez, sejamos práticos. Aquele que é independente, ele tem que vender. Sim. Basicamente é isso, ele tem que comprar comida no final do dia. Ou seja, se ele conseguir um nicho, ele consegue alguma coisa. Se ele não conseguir, também não adianta. Mas é que tá, aqui é que entra essa questão. Se ele souber se valorizar e valorizar o trabalho que ele faz, e aqui ele tem que ter consciência de como anda o mercado de trabalho, ele vai conseguir se estabelecer bem nesse mercado. O problema é ele ser completamente independente, e é muito bonito falar que ele vai produzir o trabalho dele sem qualquer influência de clientes ou pressões externas, e depois não vende. Ou vende por um atogo de banana. Então, a valorização profissional, ela passa também por aquela pessoa que é autônoma, porque no final das contas, ele vai viver daquilo. Então não adianta dar pouco valor ao que ele faz e no final passar fome. Eu acho que isso é muito bonito no cinema, né? Agora, em termos práticos, é duro faltar comida na geladeira no final do dia. Mas isso do tipo, é duro ser artista. Exatamente. Mas isso que eu falei também, da experiência adquirida, também já não se aplica aos novos que você mencionou, entendeu? São pessoas que elas têm a experiência, realmente experiência equiparável a uma formação. Lógico, não vão ter vivência social, não vão ter outras coisas que a academia traz, mas vão ter experiência equiparada. Eu acho que alguma experiência é importante ter. O que eu acho que não pode de forma alguma é um garoto de 16 anos perceber que se ele fizer um bonequinho ele ganha dinheiro fácil, entra no mercado, pondo na internet um portfólio que até pode ser bacana, mas sem a menor noção do que está fazendo. Porque a questão aqui não é só o quanto ele vai cobrar. Por exemplo, eu acho que esse é um exemplo bastante concreto. Quem trabalha com um jornal, se eles te chamam hoje, fala assim, olha, eu preciso desse boneco hoje para 6 horas. O moleque não pode falar, o moleque ou mesmo um adulto, e eu conheço muitos que já pisaram na bola nesse sentido, de falar assim, olha, eu estou aqui ainda pensando, posso entregar amanhã? Amanhã o jornal está na rua. Ou pior, dizer que faz e não faz. Você tem um prazo para cumprir, e se você não faz, que é esse caso, entra em branco ali a página. Então existe uma responsabilidade profissional que cai naquela coisa da ética, que não é só você saber cobrar ou não, mas é você ser um bom profissional, você ser pontual, você entender o que o cliente está te pedindo, né? O cliente pode ser a agência, a editora, o jornal, o game, não interessa. Mas compreender o que está se conversando ali em termos de briefing. Tá, eu acho o seguinte, existe sim uma certa saturação na questão de produção, né, e não existe um mercado ainda competente não, mas adequado para estar
buscando não, para estar suportando toda essa produção, né? Ou de certa maneira o próprio mercado direcionar, né? Tanto a questão de linguagem, de formação, estética ou profissional e tudo mais. Mas com relação a essa insegurança, eu também sou da opinião de que é necessário passar um período de experiência mesmo, sabe, um modo de formação. Acho que dom existe, sabe, a pessoa nasce com ela, mas é 50%, né? Eu acho que é uma coisa a ser lapidada, entendeu? Mas assim, como existe muita gente, então penso que a tendência é as coisas elas segmentarem, sabe? Por exemplo, eu na minha prática, eu não sou bom com aquarela, né, na ilustração. Cara, eu sou um zero esquerda, sabe? Só que, cara, me coloca um Illustrator na frente, cara, meu Deus, cara, eu vou transformar o mundo, entendeu? Então eu penso que assim, cara, a segmentação das áreas, ela vai acabar acontecendo, sabe, pouco a pouco e tudo mais. E assim, se para a pessoa que não consegue se enquadrar, entrar dentro do mercado, eu acho que daí ela tem que ser um pouco empreendedora mesmo, sabe? Eu acho que ela vai ter que, em um determinado momento, buscar aquele espírito punk mesmo, né? O do yourself, né? E criar o seu produto, jogar no mercado e ali insistir e criar o próprio mercado, entendeu? Foram com várias coisas assim, entendeu? Claro que todas as mudanças no mundo, cara, quando elas estavam acontecendo, elas eram temidas, sabe? A Revolução Industrial foi temida quando surgiu a máquina de costura, entendeu? Antes, o pessoal falava, não, vamos ficar sem emprego. Não, existem exemplos como do cinema, né? Isso vai vir, mudo claro, sabe? Falado, só que eu penso assim, eu vou bem mesmo na pegada do Ricardo, de que eu acho o seguinte, se a gente deseja de certa maneira ter um bom retorno disso daí, a gente não pode nivelar a produção por baixo. A gente tem que jogar pro alto, sabe? A gente tem que nivelar pelo alto, pegar os exemplos dos grandes ilustradores, dos grandes músicos mesmo, e tentar melhorar aquilo, levar para um outro patamar acima, não decair ele, entendeu? Não pela necessidade do material publicado, do reconhecimento social, né? Essa questão de se tornar um sem emprego, sabe? Um sem reconhecimento, que eu acho que entra muito nessa questão que você falou, né? Da nova percepção do ser humano sem valor, entendeu? Eu penso que tem que se nivelar, sabe? Mas também, assim, a gente pensa na questão de só o mercado, os clientes e tudo mais. Eles cumprem o papel deles, entendeu? Eles já têm o mercado estabelecido, eles já cumprem o papel deles. Mas é necessário os próprios profissionais também se exigirem isso, sabe? Formação, cara, eu acho, cara, que é necessário sim, cara, os profissionais buscarem ter um curso de faculdade, sim, sabe? Não tô dizendo que aquele negócio, se eu entrar na faculdade, né, se eu for visto dentro da Belas Artes, eu vou me tornar uma pessoa pomposa e a minha obra vai perder a essência. Eu acho que não. Pelo contrário. Sabe? Eu acho que nem é exatamente a faculdade, existem vários cursos. Vários cursos, exato. Na verdade, até curso de faculdade nessa área específica de não só praticamente não existem. E não só o curso de desenho, né? Eu estou entendendo aqui que o que vocês estão dizendo são cursos, inclusive profissionais, que nem esse, por exemplo, Sistema S. Que você é um profissional da área, tem um curso ali de capacitação para ser um profissional na área. Porque ou seja, além do desenho, ele tem que fazer outros cursos. Porque o que muita gente que está entrando no mercado agora não entende é que ele, vou pegar o caso específico do ilustrador, mas também é o caso do músico e de outras áreas. Quando ele entra no mercado para ser ilustrador, ele não é só o ilustrador, porque ele vai ter que ser o contabilista dele, vai ter que fazer a contabilidade, ele vai ter que correr atrás do marketing dele, ele tem que cuidar de toda a infraestrutura, ele tem que cuidar do equipamento, ele tem que cuidar do estudo dele. Então, há uma exigência muito grande em torno do que é a profissão. Ele tem que gerir as contas, ele tem que gerir os pagamentos, se ele tem que fazer pagamento para alguém, ele tem que gerir o recebimento dos clientes. Isso é esgotante. Se a pessoa não está preparada para isso, para quebrar é muito fácil. E esse tipo de formação às vezes é importante. Às vezes não, é completamente importante, mas seria importante haver algum tipo ou de curso, ou sei lá, um estudo qualquer, para que ele entre no mercado mais bem preparado, mais bem embasado. Eu vou dar um exemplo no caso da música. A gente chegou para o Sistema S aqui no Paraná e falamos assim, olha, a gente quer aqui um curso
para os músicos independentes, para o mercado, para a capacitação, me responderam que não tinha demanda. A gente tem um estudo aqui que a gente sabe, enfim, só profissional com carteira da OMB, que é uma coisa que eu detesto como referencial, mas é um dado que a gente tem, é 18 mil. E pagando imposto no Paraná, ou seja, o que pagou está recebendo bem. Sim. São 5.600 músicos. Então eles falam que não tem demanda, é uma coisa engraçada. E daí eu chego lá na Bahia, daí vem um colega do setorial e diz assim, não, você viu isso daqui? Uma apostila de música independente do Sebrae da Bahia. Eles dão aula lá do músico ser independente. Aí eu fiquei pensando assim, não é possível. O Paraná está muito atrasado mesmo. A Bahia tem curso até para música independente. Eles têm a apostila e o no Sebrae. O Sebrae é um grande exemplo de onde você consegue muita dessa informação, né? Porque no final das contas você é um empresário. No final das contas é isso que acontece. Você ser um freelancer, não importa em qual área da cultura, você é um empresário. Então você tem que ter uma formação empresarial mínima para saber como lidar até com problemas que você venha a ter. Não? Olha, eu vi aqui fazer que... um canvas, não no sentido do desenho, no sentido do plano de negócios. O negócio final, que é desenhar ou fazer música, é só uma parte do processo, como empresário. Então você acumula várias funções e quanto mais bem formado e informado, melhor profissional você vai ser. E eu acho que isso é o que falta muito hoje em dia, principalmente nessa nova geração que está entrando, né? Repetir aqui para quem está ouvindo, que estamos aqui no Museu do Som Independente, eu sou o Manuel, estava falando agora o Ricardo, antes o Beto e o Luiz. Nós estamos discutindo aí aqui questões pertinentes para a indústria cultural do nosso tempo, especificamente aqui a questão da ilustração, dos quadrinhos, desse universo, mas falando um pouquinho de música, né, e de outras áreas. Nós temos um ponto comum aqui, que é uma crença de que com mais qualidade do trabalho, com capacitação, com acesso a cursos, talvez o profissional consiga se diferenciar. Eu gostaria de falar agora de como a gente pode chegar a isso, talvez ideias como vocês tenham lançado, a questão da regulação do setor, que eu especialmente tenho preocupações pelo mau exemplo da Ordem dos Músicos do Brasil, que no caso da música poderia ter dado certo, mas foi um problema. Mas existem outras atividades que isso faz a diferença. Então a gente precisa ver quais são os limites e as funções. Junto com a capacitação, o profissional, que ele consegue acumular uma coisa que o Bourdieu chama de capital simbólico, que é o talento, o nome dele, produtos exclusivos, criações dele, um quadrinho que ele mesmo assina, ter assinado matérias para editoras ou estúdios famosos, enfim. Qual é hoje a possibilidade desse ilustrador, ou do artista, vamos falar em termos gerais, né? Devido a essa precariedade, ele ter que se lançar para o mercado cada vez mais independente, ao passo que ele se torna empreendedor e tem que acumular esses capitais individualmente e coletivamente, porque também tem os coletivos, e em oposição à profissão mais estabelecida a longo prazo, que muitos eram ilustradores profissionais de determinados estúdios, por exemplo. Como vocês veem essa situação hoje? Para fazer um paradoxo com a ciência, na ciência acontece justamente o oposto, né? Porque o bom cientista hoje é o que estuda um campo, por exemplo, da física quântica. Eu não entendo nada, mas assim, eu conheço pessoas que estudam. As pessoas hoje usam muito a física quântica para fazer o ativismo quântico, né? E não existe isso. A física quântica, o estudioso de física quântica, ele estuda uma partícula sob uma determinada temperatura, sob uma determinada pressão, entendeu? E isso já é um estudo por uma vida, no cara. Então, eu acho que na arte pode ser que seja o contrário. Talvez a pessoa tenha que pluralizar e fazer mais ou menos bem em várias coisas. Eu gostaria de ser mais cientista, ser mais específico, trabalhar com uma coisa mais específica. Mas não tem como. Não consigo. Hoje não consigo. Porque se eu for fazer só um tipo de música que eu gosto, só o tipo de música que eu acho que represente alguma coisa, que rompa com o movimento anterior, ou que aglutine vários movimentos culturais anteriores, quem que vai me ouvir? Quem que vai se identificar com isso? Não pode ser vanguarda o tempo todo. Exatamente. Não, dá pra ser, né? Mas é uma opção ser pobre. Só pobre que agora é hipster, ser pobre, cara. Ser pobre é hipster, cara. Eu gostaria também de ser mais cientista, cara, e menos
policultural. Vamos dizer assim, cara. Mas também entendo, cara, que você conhecer outras linguagens, outros assuntos, outros temas, você ter até um certo domínio sobre isso, cara, ele te ajuda no teu trabalho singular, tá entendendo? Isso é importante. Para um ilustrador, o caso, né? O cara, quando ele tem uma carga cultural já um pouco mais refinada, mais detalhada e um pouco mais com um índice maior de termos, assim, ele consegue, de certa maneira, resolver graficamente ali, cara, alguns problemas, algumas coisas que vem o trabalho, né, a precisar. Lançar seus quadrinhos. Não, eu acho. Só que existe uma coisa, certa força. Só que daí existe uma coisa que daí foge do poder do ilustrador, sabe? Que é o próprio a questão do mercado e a política econômica, entendeu? Existe uma coisa assim, cara. A gente tem vários talentos, pessoas muito talentosas, mas de repente a produção, né, no mercado interno não permite que aquele artista ele expanda melhor o mercado. Não, eu acho que essa questão que você está colocando, ela tem a ver com uma coisa que é bastante delicada, mas que infelizmente acontece, que é a abertura que a internet, principalmente de banda larga, permitiu com que qualquer pessoa entrasse no mercado, fez com que o mercado se saturasse. Então, isso que você fala que às vezes a pessoa não consegue jogar no mercado, é porque já tem muita gente no mercado. Área de música, quadrinhos, ilustração. Todo mundo é criativo. Todo mundo é criativo. Bom ou mal, todo mundo quer estar no mercado. E isso gerou uma saturação. Então isso que nós falamos, inclusive, da formação, é curioso que sem a formação é praticamente um suicídio. Porque a pessoa vai entrar no mercado que tem uma selva de pessoas na frente, é um mar de gente sem fim, querendo fazer exatamente igual a ele, mas com a formação não é garantia que ele vai ter sucesso. É uma loucura isso, porque com a formação ele vai encontrar outro mar de pessoas que também têm formação. Então existe muita gente hoje no mercado. Então, eu acho que resumindo quanto maior a qualificação que você tiver como profissional, em qualquer das áreas, e talvez até quanto mais flexibilidade você tiver na área de atuação, maior a tua chance de sucesso. Porque se você se especializar demais, e às vezes até pode dar certo se especializar numa determinada área, mas se você não tiver formação e não tiver visão de até onde a tua atuação pode ir dentro do mercado, você começa a limitar demais a possibilidade de sucesso. A questão da regulamentação, me conta um pouquinho qual que é. A ideia da regulamentação, cara, ela parte desse contexto que a gente tem que aproveitar agora, de acordo com as determinações do MINC, de que a economia criativa, né, o setor de economia criativa seja um grande motor de desenvolvimento do PIB nacional. Sim. Okay? Então o que acontece? Não basta apenas você pedir para o governo baixar taxações e tudo mais, cara. É necessário você também fortalecer o mercado. E para isso, cara, de certa forma vai ter que passar pela regulamentação. A regulamentação vai ser uma peça-chave, digamos assim, cara, em todo esse processo. Eu vou pegar o caso da animação, que eu sei que hoje no mundo é complicado você conseguir competir com a produção que é feita na Coreia. Por quê? Porque lá a taxação de imposto, lá a produção dos desenhos animados lá é muito mais barato, sai muito mais barato fazer lá do que propriamente nos estúdios da Disney. Entendeu? Então o que acontece? É necessário, em um momento vai ser necessário a gente começar a encarar a profissão, né, fora do estúdio da mesa de desenho, da prancheta. Vai ter que começar a olhar o mercado como um todo. Ok? Eu acho que é isso aí. Eu vou falar uma coisa que é uma bizarrice. Apesar da regulamentação ser uma coisa interessante e tudo mais, boa parte da classe, e eu vou falar aqui do caso dos ilustradores, eu não posso falar em relação às outras áreas, boa parte dos ilustradores são contra a regulamentação. Uhum. Porque a regulamentação, ela só é interessante a partir do momento em que ela mostra de forma bastante clara quais são os benefícios que isso vai trazer para a profissão. Uhum. Enquanto você só tiver uma profissão que aparece lá, virou ilustrador profissional agora, e isso não trouxer nenhum benefício, não tem sentido, porque atualmente, na forma com que a coisa está estruturada hoje, você tem alternativas
sobre como se registrar profissionalmente e que te traz benefícios fiscais. Se isso não existir na regulamentação, esqueça, não vai ter apoio de ninguém. E inclusive o atual momento que nós estamos vivendo, que é a discussão da regulamentação da profissão de ilustrador, ela está em fase de discussão. Nós nem sequer sabemos se ela vai realmente para frente, porque tem de haver apoio dos ilustradores. Então, enquanto não houver claramente quais são os benefícios, não vai haver apoio. A partir do momento que falar o benefício é A, B e C e vai ficar todo mundo feliz, aí você tem o apoio de todos. É uma bizarrice isso, mas de fato você não tem apoio da maioria dos ilustradores, porque não é claro ainda até que ponto o governo, por exemplo, pode oferecer benefícios fiscais. Né? Então, esse é o momento que nós estamos nessa atual situação, que está se discutindo a regulamentação, mas não existe o apoio da classe toda. Olha, é natural porque também existe uma fase de desregulamentação aí, como jornalismo, música. Não sei se vocês sabem, mas a Ordem dos Músicos perdeu no STF decisão no meio do ano passado. Não é mais obrigado a ter carteirinha, é decisão final. Então não acabou com a Ordem. Mas a Ordem vai ter que trabalhar melhor para os músicos e não vai poder obrigar. Exatamente. Então tem esses limites entre o que é obrigatório, o que é imposição, o que não é. Então uma das questões, por exemplo, o Luiz levantou aqui, bem pertinente, é que nas metas do Plano Nacional de Cultura está previsto que se trabalhe com essa questão da regulamentação das profissões. Então uma melhora da qualidade do tratamento dos profissionais. Isso está no Plano Nacional de Cultura e nas metas tem a questão do direito autoral, tem também a questão de qualificação de cursos nas áreas artísticas e culturais, 100% de aumento de pessoas capacitadas, isso é meta do plano. Aí alguém chegou para mim e disse assim, não, mas o plano não está acontecendo. Não sei, acabei de receber material do IBRAM falando assim, olha, vamos mapear os museus. Porque está no plano, quer dizer, os setores do MINC estão dando andamento a cada uma das metas. Sim. Então o Plano Nacional de Cultura está avançando. Então eu vejo aí que existem oportunidades. Hoje, a ilustração se desvincular das artes visuais e tornar um setor, é o plano acontecendo. Na verdade é um ramo das artes plásticas com uma atuação completamente diferente. Mais profissional e técnica, na minha opinião, pelo menos. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Alguns dos pontos aqui, porque está de regulamentação, a gente pode comparar com vários exemplos do que a gente já andou vendo. Uma das questões é a legislação. Então, se é para regulamentar, existem caminhos, que é o reconhecimento, ou o simplesmente desvincular de um sindicato maior e criar o seu próprio segmento. Sim. Aí envolve um reconhecimento que não é de lei. Vamos dizer, já existe leis que trabalham com as questões de visuais e tem do mercado publicitário. A questão é quem cuida do segmento de ilustradores. Exato, Isso é um problema. O outro é a questão do processo político. Porque quando a gente fala de processo político, a gente tem que falar que para chegar à legislação existe uma demanda aí de articulação. Busca de capital simbólico, demanda, busca de comoção social. Porque às vezes se você lidar com uma lei Carolina Dickmann, coitadinha, estava nua nas fotos, vamos fazer uma lei aí para controlar o pessoal na internet. Veja, aí cria uma comoção factoide criada pela Globo, aquela coisa toda. Agora, a gente não sabe se numa profissão como ilustrador a gente vai conseguir criar uma comoção. Mas existem fatores nesse sentido. A questão da regulamentação profissional, ela envolve uma questão aí, como eu falei, que talvez passe pela questão sindical. E quando a gente fala assim de promoção de direitos, que é a questão sindical, a gente tem o oposto disso, que é a reserva de mercado. Porque não necessariamente regulamentar e dizer o que é a profissão vai criar reserva ou a reserva vai ser respeitada. Sim. A prova disso é o setor de jornalismo de música, que não vazava e queria fazer o que bem entendesse. Em música especificamente, isso nunca deu certo. Eu acredito aí, pessoal, que a busca de instrumentos legais, procurar agenciar o Estado, procurar fazer o que o setorial aqui de ilustração fez aqui na Conferência Municipal de Cultura. Batalhar pela sua parte dentro do sistema, para ter ali uma representação do setorial. É uma alternativa.
Porque na medida que vocês se encontram com o poder público e começam a registrar em atas, em documentos, o que o setorial pretende, e vocês conseguirem espalhar essa ideia para em todos os estados, quando tiver conferência, as pessoas começarem a documentar, isso vai gerando uma demanda para o poder público. Então existe uma forma de agenciar o Estado que é documentação, cartas, pesquisas, mandar material para a imprensa. Você vai criando um trabalho de longo prazo para fazer esse agenciamento. E aí é que eu acho que é possível chegar nos cursos, porque começa a mostrar uma demanda. Então, mais do que regulamentar, eu acho que é muito necessário insistir que para se ter um DRT ou ser um profissional, por exemplo, sindicalizado, ou seja, pensar num sindicato, se tenham estudos e cursos, e se forme todo um panorama que mostre que é importante estudar, se informar e se profissionalizar. Não necessariamente pela questão forçosa da lei. Aí a maneira que isso às vezes pode funcionar é criar, por exemplo, sindicatos, associações que vão representar politicamente o setor. Você comentou que tem várias entidades setoriais. Exato. Juntar elas numa espécie de colegiado para elas batalharem junto ao Ministério da Cultura e outros órgãos, porque não é só a cultura. Existem assim vários instrumentos que são possíveis para fazer essa pressão. Deixa eu fazer um adendo, bem Sim. isso que você está falando. O único problema, cara, do sindicato é que o sindicato não é uma instituição moderna. E o coworking na internet é uma instituição moderna hoje. E o coworking é o real inimigo dessa situação. Por exemplo, um site, ele é tanto meu inimigo quanto seu. Porque é o 99 Freelas, por exemplo. Exato. Que é um modelo que dá certíssimo. O cara ganha comissão e todo mundo põe um preço ínfimo, só que num volume de trabalho. Pro dono do site, isso, né? Exatamente. Na verdade. E para quem está começando, para quem não tem mercado ainda. Olha, isso que você está comentando leva a um outro problema, que não vai dar tempo da gente discutir hoje, mas é a diferença entre fazer o seu coletivo, que o Alson é um teórico que ele trabalha na ciência política com a questão dos pequenos e dos grandes grupos. Então ele diz o seguinte: os grandes grupos trabalham com causa de comoção social. Talvez quem está aí no som não está ouvindo direito, mas atrás de nós aqui está tendo na boca maldita um protesto. Então quando tem assim pessoas em movimentos, elas estão criando uma causa comum. Pequenos agrupamentos têm interesses mais financeiros e particulares ou ideológicos de um determinado grupo. Os limites desses movimentos acho que são importantes, quer dizer, vocês verificarem nesse caso, por demanda mesmo, e pesquisa de opinião, pode ser na internet, tomadas de opinião dos grupos, o que é mais relevante, medidas menores de pequenos grupos que vão se defender, medidas coletivas, as alternativas são diferentes se são grandes ou pequenos grupos. E quem vai perceber se é melhor participar de um grande ou de um pequeno grupo, ou de grupo A ou B, é o indivíduo que vai ver num cálculo, que a teoria diz isso, é um cálculo íntimo, que o cara fica se perguntando o que vale mais a pena. É meio egoísta, mas é um egoísmo que soma na coletividade para juntos uma causa comum. E aí é que eu acho importante as pessoas verem a diferença entre estar num site, numa cooperativa, num coworking, associação, sindicato, uma cooperativa formal, mas uma sociedade secreta, assim. Sociedade secreta. Não, é mais secreta, ela é tão secreta que só eu tô nela. Vamos para uma só eu tô nela. Né? Eu posso dizer que a área de ilustração tem enormes reservas em relação ao sindicato, enormes. No passado recente, foi há poucos anos atrás, o Sindicato dos Jornalistas, eles criaram uma manobra, que no fundo era uma manobra meramente financeira. Eles queriam aumentar o caixa do sindicato, e eles tentaram criar um mecanismo junto ao governo para fazer com que todos os ilustradores passassem a ser obrigados a fazer parte do Sindicato dos Jornalistas. É uma coisa completamente louca. E no final... Isso é direto, olha, na dança, eles estão sendo atacados pelo pessoal da educação física. É a mesma coisa. E aí no final foi limando. E eu acho que hoje em dia só o ilustrador que trabalha dentro de jornal é que é obrigado a se filiar ao sindicato de jornalista. E mesmo assim, eles estão querendo sair, porque é só confusão. Então, existem interesses políticos e financeiros quando se cria um sindicato. E praticamente a unanimidade dos ilustradores é contra sindicato. Porque sabe que alguém lá atrás, em algum momento, vai querer ter dinheiro. Só que se tem algum sindicato, está tendo repasse. Então eu queria dizer para vocês que é dinheiro
que é dado para alguém não usar para articulação para o setor. Sim. Então é uma coisa que eu diria para vocês repensarem a hipótese. Não, eu sei disso. Porque é problemático, mas a lei brasileira mas as reservas, é bom também dizer que é o seguinte, as reservas é por essa questão de ordem econômica, né? Para saber para onde que vai esse dinheiro, como é que ele vai ser usado, e também saber quem que vai cuidar desse sindicato. São os ilustradores mesmo? Sem mobilização e vontade, não adianta. Não, então pode ser até um administrador. Vendo. Pode ser um administrador, desde que exista consenso. Que eu acho fantástica a iniciativa de vocês colocarem aqui no setorial de Curitiba a cadeira de ilustração. E eu acredito que a busca de benefícios em outros ministérios, por exemplo, a Carta Sindical junto ao Ministério do Trabalho, MT, Ciência e Tecnologia, MINC, MEC, existem várias formas de buscar benefícios, Sistema S e tudo mais. Mas isso tudo depende de um fator que eu considero fundamental, que é uma questão de arquitetura. Porque a forma da mobilização é que eu acho a questão mais fundamental. É um desenho, é uma arquitetura de projeto político que dialogue, que promova a difusão das informações, que torne transparente a comunicação. É exemplo do que a gente fez na música e que depois foi derrubado pelo próprio setorial de música. Teve um setor lá que não queria que a comunicação vazasse e deram um jeito de fechar as listas. Né? Aí não arquivam os documentos, então é fundamental o histórico dos processos ser documentado. Então a questão é a arquitetura tem que gerar documentos e documentos que fiquem públicos, que contem uma história de luta. E que isso gere comunicação social que permita que isso vire uma causa clara. A arquitetura que diz aonde vocês pretendem chegar, ela já diz lá no início o espaço que vocês querem conquistar e o respeito que vocês merecem e que vocês desejam. E aí, nesse sentido, isso é planejamento mesmo, é uma arquitetura, é um desenho. Vocês estão cheios de ilustradores, inclusive eu quero convidar todos vocês para nos ajudarem no museu e nas outras lutas dos outros setores, para a gente fazer desenhos de ilustrações bem fáceis para explicar para as pessoas como opera essa arquitetura, para todo mundo tentar resolver seus problemas setoriais. Mas eu vou cobrar caro a ilustração. Não, a gente troca pelos serviços de ciência política, eu ajudo vocês, não tem problema. Pessoal, considerações finais e vamos partindo. Da minha parte, Ricardo Antunes, estudem bastante, sem estudo ninguém vai para frente. Beto, por favor. Uma dica. Briguem mais. Bons revolucionários, isso aí. Bons revolucionários. E o Luiz vai falar, comam bastante. Não, eu quero dizer que, muito bacana também estar aqui. Acho que essas conversas a nível político e filosófico são importantes porque elas abrem um pouco melhor nosso entendimento, fazem a gente criar algumas indagações que talvez a gente não estivesse percebendo, mais ou menos como é que é o contexto que a gente pode estar se inserindo, né? E assim, vamos estar aqui, não é promessa de político, pelo menos da minha parte como eu amo essa arte, eu amo realmente esse ofício, cara, vou me dedicar ao máximo, né? E as pessoas que se identifiquem também podem chegar junto, conversar, tem o Ilustra Grupo, tem a CIB, aqui em Curitiba tem nós aqui do Clube do Aro, ok? Tem vários canais de comunicação que o ilustrador, ou aquela pessoa que queira se tornar ilustrador, ela não está isolada no mundo, ok? Não está ilhada. Tem muita gente aqui que 99,9% dos ilustradores eles são bem receptivos a estar ajudando, a estar aconselhando, né, o pessoal e tudo mais. E consideração final é isso aí, estudar e vamos melhorar isso aqui, né? E tomar cuidado, porque a polícia está dando um tiro de borracha lá fora. Tá mesmo, Glaucio, você o Ricardo atravessou. Então tá bom. Então posso só fazer só mais uma acréscimo? Sim. Leiam o Guia do Ilustrador, guiadoilustrador.com.br. Lá tem toda a informação, não só para ilustrador, mas para todo freelancer. É um guia de orientação profissional, é gratuito, é só fazer o download. É um guia de enorme sucesso. Eu já perdi as contas, eu deixei de acompanhar há uns 4 anos, mas até então já tinham sido feitos mais de 100 mil downloads. Excelente, muito bom. E então ali existem as ferramentas básicas para quem quer entrar no mercado e ter o mínimo de formação, inclusive em termos jurídicos, está tudo lá. Muito importante. Pessoal, queria agradecer a presença e o convite de vocês terem acessado
E ao mesmo tempo falar para vocês o seguinte, eu também vou dar minhas considerações. Estudem, realmente eu acredito que o caminho é a pesquisa, mas eu queria convidar vocês para uma outra coisa, que é debater. Debatam mais, e além de debater mais, eu proponho para vocês uma coisa: procurem não só centros como o nosso, mas existem em outros lugares do Brasil e do mundo, figuras não só na academia, mas nos seus institutos, às vezes até pelos botecos da vida, com ideias muito bacanas. Eu acho que vale a pena as pessoas se agruparem para conversar não só as questões profissionais do nosso tempo, mas as questões filosóficas implicadas em tudo isso. Então os estudos têm que ser, além desses que vão aprimorar o mercado, as relações e tudo mais, aquelas que são anteriores, que são as questões centrais do pensamento na área da cultura, da indústria cultural, das artes e da nossa sociedade no nosso tempo. Então eu queria mandar um abraço, eu sou o Manuel de Souza Neto, estamos aqui no Museu do Som Independente, queria agradecer a vocês por estarem ouvindo e a nós mesmos aqui pela conversa que a gente teve agora, foi muito gratificante. Um abraço coletivo aí, todo mundo abraço. Abraço a todos. Grande abraço. Até. Tchau, tchau.